Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Café com Evangelho, nesta terça-feira, dia 30 de junho. Sejam todos muito bem-vindos, Marcelo, Kátia, tudo bem? Bom dia, Val, querida. Muito bom dia, pessoal. Estamos aí, nessa manhã fria, aqui em Rio das Ostras, começando aí o Café com Evangelho. Oi, Aline, seja bem-vinda. Bom dia, Rosângela, Ana, outra pessoa que eu não sei quem é. Onde será que está a nossa amiga Toninha? Acho que ela estava tentando entrar agora há pouquinho, que ela estava lá nos stories respondendo. Bom dia, bom dia. E falei, calma que eu tô entrando. Bom dia, Rosane, Michele, Toninha. Toninha chegou, deixa eu colocar você, meu amor. Vamos lá. Núbia, Charlene, todo mundo aí. Flávio, bom dia. Vamos ver. Olá! Bom dia! Tá me ouvindo, querida? Oi, Bom, você está me escutando? eu estou. Você me ouve? Oi, sim, Então, sim, bom bom dia, dia! Muito bom dia! bom dia, muito bom dia. Hoje Nos nós, encontramos aí. hoje vai dar tudo certo, a internet vai colaborar, nós vamos conseguir fazer tudo, do início ao fim, se Deus... Se Deus quiser. E se o cachorro ficar quieto lá também, Ah, mas os bichos ele vai ficar participam. quieto. Os bichos participam do café aqui direto. Também tem os cachorros da minha vizinha, meus gatos, às vezes surge bicho de tudo que é lugar. São bem-vindos. São bem- Seja bem-vinda, minha É, querida amiga, nesse café, nessa manhã de terça. Muito frio aí em muito Macaé? obrigada. Não, Tá não? aqui Macaé é sempre muito bom. Que O bom, clima daqui é muito, muito bom, muito bom. que bom. Então, com a Toninha hoje, nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. A gente já leu até o item 6 e com ela finalizaremos esse subitem aí do quem é minha mãe e quem são meus irmãos no item 7. Eu vou fixar aqui para as pessoas que chegarem no decorrer poderem ver onde a gente está. Peraí. Isso, se eu publicar. Vamos lá, fixar comentário. Pronto, agora sim. Toninha, meu amor, você preferiu fazer a prece inicial dessa vez? Fique à vontade Sim, para a gente poder começar. sim, obrigada. Vamos então, bom dia, gente. Vamos elevar nosso pensamento para entrar em contato com a espiritualidade amiga que dirige esse trabalho. Senhor Deus, Criador da vida, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais esse dia, pelas oportunidades que temos, Senhor, de nos aproximarmos cada vez mais das tuas leis através do Evangelho de Jesus, esse Evangelho tão esclarecido pela doutrina espírita. Somos gratos por estarmos aqui na Terra neste momento que às vezes é difícil, mas que nos impulsiona em tua direção, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, agradecemos a Jesus pelo seu amor incondicional e agradecemos aos espíritos amigos que coordenam esse trabalho e que estão conosco, nos intuindo, temos a certeza disso. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã gloriosa. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, assim será. Então, vamos lá. Você quer começar lendo?
Posso começar lendo, se você quiser. Vamos lá, lendo, a gente vai É o parando. item 7. Isso, Tá bom. exatamente. É o item 7, né? Esse capítulo é muito interessante, né? Então, ele começa nesse item 7, ele fala o seguinte: admira-se e com razão ver. Pode ser que o meu evangelho estejam algumas palavras diferentes do seu, porque os meus evangelhos são todos muito antigos, os que eu tenho aqui em casa, não são atualizados, eu tenho que comprar um mais atual. Você contou pra gente uma vez, né, a história desse livro. A história, eu contei para você, né, que ficou guardado 15 anos. Então, admira-se, e com razão, ver nessas circunstâncias Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que. Bom, isso aqui é a primeira partezinha, já dá para a gente falar alguma coisa, mas ele continua. No que tange, posso continuar? Pode, né? à vontade. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espírito pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão. A sua conduta, a seus olhos, era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam, até um certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão, quando ele se apresentava na família. E São João disse positivamente que não acreditavam nele. Quer que eu fale alguma coisa? Vamos falar. Acho que já tem bastante coisa, né, para falar, para comentar. Já tem bastante coisa aqui para falar. Você quer falar ou eu falo? Deixa eu fazer só um comentário. Olha só, antes de você seguir, rapidinho, só para dar uma deixa para você seguir. Se Jesus nasceu numa família em que haviam aqueles que eram diferentes aos seus pensamentos e que discordavam deles, por que às vezes a gente exige tanta perfeição e harmonia entre aqueles que nos acompanham na parentela, não é? É verdade, é verdade. Emmanuel nos fala Oi, congelou a tua imagem. Agora não foi a minha, foi a sua. Né? Emmanuel, tá escutando? Tô ouvindo. Tá? Tá escutando? Estou. Tá? Tá congelando. A tua imagem tá congelando. Para você, a minha tá congelando. A sua imagem, lá. A Deise colocou ali, Será que travando isso muito a acontece comigo? Soninha. Tá aparecendo, as pessoas estão comentando que travou a sua imagem aí. Mas estava indo tão bem até agora. A minha imagem? É. A tua imagem que congelou para mim. A minha tá boa aqui. É porque normalmente a gente, quando a nossa internet falha, quando a nossa internet falha, a gente não vê, a gente parece que é o outro. Por isso que a gente espera sempre o feedback dos amigos, porque eles é que dizem, quem está assistindo é que diz quem está travando, ó. A Toninha está travando. Mas, meu Deus, tá tudo perfeito. Mandei revisar toda a minha internet. Segue, minha amiga. A gente tava vendo. A imagem tá um pouquinho embaçada ainda. A gente te escuta bem. Eu tô te ouvindo. Para nós é Toninho. Está ruim. A minha conexão tá ruim, eles estão falando. Vai falando, querido. Não, eu te escuto, eu quero te ouvir, puxa vida. Pode ir, vai falando, a gente está te ouvindo. Apesar da imagem estar um pouquinho embaçada, a gente te escuta. Pode falar. Então tá bom.
Para mim aqui tá tudo bem, eu olhando aqui tá tudo bem, parece que tá bem, né? Agora ok, a Carla falou. Isso. Agora ok. Emmanuel nos faz uma diferença entre família e parentela, né? Ele diz que família já são aquelas pessoas que fazem parte da família espiritual. E parentela são aqueles consanguíneos que às vezes estão conosco, mas que não têm assim muita coisa a ver. Quem não tem um parente consanguíneo, quem não tem um parente consanguíneo que nada tem a ver com o resto da família, né? No Evangelho tem isso também. Então, nós sabemos que, às vezes, a gente vem numa... Claro que tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito. Mas Emmanuel nos diz que parentela não é a mesma coisa que família, porque família já é num âmbito muito maior, como a nossa meta, é claro que na parentela nós vamos poder conquistar seres para participar da nossa família espiritual, né? A nossa família espiritual, que é a mais importante e que Jesus fala aqui, não é? Jesus fala aqui com grandeza sobre isso. A importância da família espiritual são aqueles seres que nós já conquistamos. Ah, mas então a minha família corporal não tem nada a ver? Sim, e muito a ver, porque é ali que nós começamos a resgatar os grandes, assim, os grandes débitos, às vezes, do passado, não é? A gente vai reconquistar nossa família corporal, consanguínea. A importância da nossa família consanguínea é muito grande. Jesus não diminuiu aqui a nossa família consanguínea. Ele simplesmente mostrou, esse casaco de pele teu tá lindo. Ele mostrou que a família espiritual é a nossa meta. Sim. E que dentro da família consanguínea, nós vamos aos poucos conquistando seres e mais seres. Cada encarnação que nós vemos com seres diferentes, a gente vai conquistando. Então, por isso, nós temos que ser pacientes, nós temos que ser tolerantes com aquela pessoa mais difícil que está lá em casa. Aí as pessoas falam, Toninho, você tem que falar isso porque você não é casado com fulano, porque você não tem um filho assim. Não. A gente fala isso porque todos nós temos pessoas difíceis no nosso lar, dentro da nossa casa, e que é para a gente começar a aprender com eles, não é? A ser mais tolerante, a ser mais amoroso, a ser mais compreensivo, a ser mais paciente dentro de casa, porque a gente vê como no Consolador, não, nesse livro Fonte Viva, né? E tem uma mensagem linda sobre a família, sobre os parentes, né? Ele fala realmente isso, que às vezes uma pessoa está pregando na casa espírita, e eu vou me colocar na casa espírita, né? Claro que nós pregamos na casa espírita. Nós estamos pregando na casa espírita, muito amor, muito não sei o quê, e depois nós chegamos em casa e é uma discussão total com a família, né? Então a gente tem que começar, é onde nós começamos a nos educar, é dentro da família, é lá nessa família. Então Jesus, quando fala isso, ele não está diminuindo a família consanguínea. Ele está dizendo, gente, eu fico pensando assim, Jesus podia ter nascido irmão de Pedro, né? Irmão de João, não podia, mas ele escolheu realmente as pessoas que não aceitavam ele, os irmãos que não aceitavam ele, né? E é claro que a mãe tinha o amor incondicional de mãe, né? E Maria já era um espírito muito mais superior que aqueles outros que estavam lá, né? Então, a gente tem que entender isso que Jesus está mostrando nesta mensagem, a nossa família consanguínea e a nossa família espiritual. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Quem é minha mãe? Todos aqueles que seguem o Pai, todos aqueles que têm a meta de conhecer e vivenciar as leis divinas, de buscar esses atributos de Deus que estão dentro de cada um de nós, né? Esses atributos que é a nossa busca constante, cada vez que viemos aqui na Terra, a gente vai melhorando buscando fazer, acordar esses atributos que Deus colocou quando nos criou. Ele nos criou simples e ignorantes, sim, mas colocou todos os atributos dentro de cada um de nós. E nós podemos, através da nossa família corporal, da nossa família consanguínea, que é o grande laboratório, ali nós temos grande laboratório de nos tornarmos seres melhores, de conquistar pessoas, porque não adianta, gente, eu estar lá fora, sendo educada com Dora, lá no Suave Caminho, sendo educada com as pessoas, abraçando, falando eu te amo, se dentro da nossa casa, que é o principal, eu não sei conviver. Não adianta, eu tenho que começar dentro da minha casa. Ali, onde estão aquelas pessoas mais difíceis. É ali que eu tenho que começar a conviver, é o grande laboratório de aprendizado que nós temos, né? É ali que eu tenho que começar a conviver com aquelas pessoas de uma maneira melhor para conquistar aqueles difíceis para a minha família espiritual. Porque eu quero a minha família espiritual, que um dia vai ser a Terra toda e, quem sabe, o universo inteiro, né? Quando nós fizermos acordar esses atributos que estão dentro de nós, esses atributos que Deus colocou dentro de nós, que a base é o amor, né? Quando nós começarmos a acordar esse sentimento, nós vamos ampliando esse amor entre todos que estão à nossa volta, entre a humanidade toda. Nós temos que entender. Essa pandemia é uma grande lição que está nos dando. Nós temos que entender. Nós temos que olhar o nosso irmão que sofre. Nós temos que ter um olhar de amor às pessoas. Mas quando eu falo do nosso irmão que sofre, eu não falo daquele que está com fome na rua, porque às vezes aquele está muito acima de nós. Eu falo daqueles que dirigem os países. São irmãos que sofrem, porque estão no caminho equivocado. Muitos, né? São irmãos que sofrem, né? Muitos que estão buscando dinheiro, buscando poder, buscando glórias efêmeras aqui da terra. Nós temos que olhar esses irmãos com um olhar de amor. Porque se nós não olharmos esse irmão, enquanto nós ficarmos agredindo, como a gente vê fazerem nas redes sociais, enquanto nós ficarmos agredindo essas pessoas, enquanto nós não entendermos que eles são seres que ainda estão evoluindo e que tudo isso vai ser aprendizado para eles e que Jesus nos diz a cada um segundo suas obras. Eu não preciso ficar condenando, eu não preciso ficar me preocupando com isso. Eu acho muito interessante isso, porque as pessoas ficam falando de política, e é uma coisa que eu me nego a falar de política em redes sociais, e em qualquer lugar que seja, elas ficam falando de política, porque elas falam daqueles que estão lá em Brasília. Política partidária. Né? Bem longe de mim. Porque tem diferença. Política partidária, porque tem diferença. Partidária. Não, aí eu vou terminar de falar. Eu vou terminar. E aí, eu não falo de política. Eu faço política. Que aí saio da política partidária e vou para a minha parte que eu tenho que fazer. O que eu posso fazer está aqui na minha casa, está aqui. A política que eu posso fazer está aqui na minha casa, está aqui na minha rua, está aqui no meu bairro, está aqui em volta de mim. É essa política que eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar falando mal de quem dirige, de quem eu não faço a minha parte. Eu tenho que fazer minha parte.
E eu acho que eu podia contar uma historinha, eu tenho muitas histórias, né? Mas eu acho que eu podia contar uma historinha, não sei se eu podia contar uma historinha. Pode, querido. Eu estava numa fila pública, uma historinha bem rápida que aconteceu comigo. Eu estava numa fila pública e cheguei, e essa fila estava na rua. Isso já foi antes da pandemia, que ainda tinha filas. E eu coloquei o meu carro no lugar do idoso, que eu tenho o cartãozinho, botei o cartãozinho, e na frente tinha uma caminhonete grandona, que era lugar de deficiente físico. E aí eu fiquei na fila e tinha um homem na minha frente que ele falava mal dos políticos, assim, direto. Ele estava falando mal, porque tá. E aí, de repente, eu vi ele sair e entrar dentro da caminhonete. E aquela caminhonete bonitona, no lugar do deficiente físico. E eu falei, essa caminhonete é sua? E ele falou, é que a minha mulher está dormindo ali dentro, ela estava com muito sono, e eu deixei ela aqui perto, e eu falei para ele assim, mas você sabe que esse lugar aí é de deficiente físico? Ele falou, mas não tem ninguém agora. Olha, você presta atenção, ele estava falando daqueles que estavam distantes, mas ele estava cometendo um grande equívoco, né? Aí eu falei para ele, mas mesmo que não tenha ninguém, a gente não pode colocar no lugar de um deficiente físico. Então a gente vê isso toda hora, pessoas falando mal daqueles que estão lá distantes e não fazendo a sua parte. Então nós não temos que falar de política partidária, nós temos que fazer a nossa parte. Isso é importante, porque aí nós vamos melhorar o planeta em que nos encontramos, começando pela nossa família, né? Justo. Você quer falar alguma A coisa? Luiane comentou agora há pouco aí nos comentários, até rendeu que o pessoal ficou, né, comentando sobre isso ali, de que muitas vezes o parente difícil somos nós. E às vezes a gente, né, fica com mas a gente é que é o difícil de lidar. Mas na verdade, como a evolução é um caminho que a gente tem que fazer sozinho, que a gente não faz o outro evoluir, no máximo incentiva, mas cada um é responsável pelos próprios passos, independente de ser a gente ou não o parente difícil, a gente tem que buscar a nossa melhoria, né? Porque se a gente mudar, talvez aquele parente fique até um pouco mais fácil, porque aí o nosso olhar sobre ele muda também, né? E quando a gente fala dessa coisa da parentela espiritual, da família espiritual e da família corpórea, a gente pensa sempre que a família espiritual é aquela família muito centrada, muito ligada a Deus, né? Aquela família que está ali com os mesmos princípios e tal. Só que, na verdade, Jesus está falando ali das afinidades. Como as afinidades de Jesus eram aqueles que faziam a vontade de Deus, que procuravam os caminhos de Deus, essa era aquela família que ele considerava a sua família espiritual. Mas para aquela pessoa que tem o hábito de bar, a família espiritual dele é aquela lá, do bar, né? São aqueles que se afinizam com aqueles assuntos, com aqueles comentários e tudo mais. Não quer dizer que só tem família espiritual quem faz as coisas de Deus, não. Estes estarão próximos à família de Jesus, que ele disse, olha, a minha é a que tem a vibração tal, é essa vibração. Mas existem inúmeras, né? E quantas vezes do decorrer da vida a gente fica pulando de uma para outra, tanto que, até mesmo na nossa vida material, em determinado momento a gente se dá muito bem com um grupo. Chega uma hora que a gente amadurece e aquilo não faz mais sentido. E aí a gente passa a ir para outro grupo, né? E isso é uma questão da gente ir amadurecendo. Não quer dizer que a gente não goste daquelas outras famílias, mas que a base principal tem que ser o respeito. A gente não é obrigado a compactuar com tudo. A gente pode encontrar o nosso caminho e ter afinidade com aqueles que naquele momento vibram conosco, mas respeitar os demais, porque cada um está no seu momento. E é esse o grande convite da família corporal, né, da família consanguínea, como dizem, muito embora a gente saiba que essa coisa de sangue não quer dizer muita coisa. Mas esse convite da família carnal, corporal, é justamente para a gente estimular o respeito entre essas diferenças que vão existir durante um tempo, aliás, sempre, porque nós somos diferentes, né? Mesmo aqueles que vibram no mesmo pensamento, eles têm diferenças entre si, somos espíritos individuais, mas o respeito é a base de tudo. Esses dias eu estava conversando com o Turra, informalmente, a gente conversando, né, no telefone, e ele comentou uma coisa que eu concordei.
não é exatamente o amor que vai mudar o mundo, Toninha. Antes do amor mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo. Porque eu não preciso amar aquele com quem eu discordo. Mas se eu for educada, se eu respeitar, se eu tiver um olhar de compreender que é o momento dele e o meu momento estão diferentes, isso já muda muito. Até eu chegar a amá-lo, é um passo muito adiante. Se a gente puder, pelo menos, ir pelas vias da educação, a gente já vai estar num caminho muito positivo. A educação, como Kardec nos diz, né? É o conjunto de hábitos adquiridos. A educação é aquela coisa que faz com que você ande com um papelzinho de bala na mão, numa rua suja, mas que você não tenha coragem de jogar aquilo no chão. Você vai procurar uma lixeira ou botar dentro da sua bolsa, né? Isso é educação, é o conjunto de hábitos adquiridos. E esses hábitos adquiridos, eles só vão ser adquiridos conforme nós vamos prestando atenção e nos policiando, né? O que eu devo fazer? Mas isso todo mundo faz. Peraí, eu tenho que saber se o que todo mundo faz, essa mania de fazer o que todo mundo faz é um grande equívoco da nossa parte, né? Porque eu tenho que ver se o que todo mundo faz é correto. Se não é correto, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Mas todo mundo burla as coisas, todo mundo... Mas como todo mundo, né? Eu não posso fazer o que todo mundo faz. Eu tenho que ver o que é certo, porque é melhor eu seguir... Se eu estou seguindo para cá, no caminho de Jesus, sozinha, é melhor eu seguir sozinha, do que seguir todo mundo no equívoco, no erro, não é? Amém. Então, eu não tenho que fazer o que todo mundo faz, eu tenho que fazer o que é correto, o que é certo. E é interessante, dona Alice, que quando você tem um gesto que é correto, que é certo, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, mas você age assim? Ué? Mas esse é o certo de agir, às vezes pequenas coisas, né? Outro dia eu fui levar 50 centavos que eu fiquei devendo para a moça, ela nem lembrava mais, num local, e ele disse, nossa, mas você devolveu os 50 centavos? Ela nem se lembrava mais. E eu falei, ela não se lembrava, mas eu me lembrava, não é? E eu tenho que fazer o que é certo. Não é o que as pessoas acham que deve ser feito, mesmo sendo errado. Então, a gente tem que pensar nisso, não é? E tentar seguir o que é certo fazer. O que é ser cristão? A gente se questiona muito isso, né? O que é ser cristão? Tem muita gente que pensa que ser cristão é ser católico, evangélico, ou espírita, né? E nós sabemos que não tem rótulo, né? Ser cristão é seguir os ensinamentos de Jesus, só. Então, você não é porque você é adepto a esta ou aquela religião. Você tem que seguir os ensinamentos, o que ele nos deixou há 2000 anos. Há 2000 anos, Jesus nos deixou o caminho, a verdade e a vida. E até agora, nós ainda temos essa dificuldade enorme de seguir, porque nós vamos pela massa. E isso é um equívoco muito grande. Você quer que eu continue lendo aqui? Pode continuar. Pode continuar. Ou você vai ler? Você que sabe. Quer que eu leia um pouquinho? Então, leia. O seu está diferente do meu. Mas a essência é a mesma, a gente se entende aí. Vamos lá. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Mas é preciso convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois jamais a viram seguir os seus ensinos, nem dado testemunho dele, como fez João Batista. O que nela predominava era a solicitude maternal. Quanto a Jesus, supor que ele haja renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não podia animar aquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Deve-se, pois, buscar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas sob a forma alegórica. Né? Então ele nos fala aqui
sobre o respeito que Jesus tinha com Maria, mesmo não sendo Maria alguém que andava com ele por ali pregando, né? E quantas vezes a gente faz exigências às nossas mães ou aos nossos pais de que concordem conosco, né? E aí a gente fica assim, não é possível, é porque a geração deles é muito atrasada, eles não abrem a cabeça para as coisas novas, para as coisas da atualidade, eles têm que aceitar isso, as coisas mudaram. E às vezes a gente não compreende o que é que fez, que transformou aquele ser naquele pai, naquela mãe que é hoje, né? Então é preciso a gente ter esse olhar de respeito também. Da mesma forma que a gente já consegue ter um outro olhar sobre as coisas, os nossos pais muito provavelmente também discordaram dos nossos avós e assim sucessivamente. Mas é o respeito por aquela figura que nos cuidou, que nos deu a vida, ou, enfim, que nos acompanhou mesmo à distância, é que deve prevalecer sempre, né? E Jesus jamais ia fazer pouco caso de Maria nessa passagem. Ele somente quis dar a orientação de que existem as afinidades espirituais e que nem sempre essas afinidades de pensamentos estão na família. Mas a dedicação que ele tinha com Maria, o respeito que ele tinha com Maria, e a gente já viu isso, né, em outras passagens, inclusive naquele casamento em que ela falou para ele que ele tinha que fazer alguma coisa, lembra disso? Na situação, né? Foi ela que falou com ele. Então, assim, a gente percebe que havia uma relação de respeito, né, entre filho e mãe ali, embora Maria não fosse alguém que andasse com ele pregando por aí. E é um grande ensinamento isso conosco, porque quantas vezes, né, principalmente na adolescência, a gente às vezes tem aquela revolta, né, de que, ai, eu nasci na família errada, não é possível, eu sou muito diferente dos meus pais. Mas é proposital que a gente tem essas diferenças. E mais uma vez, nem sempre a gente vai conseguir agir com amor em todas as situações ainda, porque somos muito imperfeitos. Mas se a gente agir com educação e com respeito, a gente já dá um grande passo, né? O que você acha, Toninho? No Evangelho também está escrito, acho que é nesse capítulo mesmo, né? Que a grande moral está em suportarmos uns aos outros. Olha só, em suportarmos os espíritos. Os espíritos nos dizem essa palavra que é muito forte, né? Está em suportarmos uns aos outros, em saber calar quando o mais tolo fala. Toda vez que eu leio essa mensagem, eu fico assim, porque os espíritos aí nos dizem que nós somos tolos, né? E a gente tem que saber calar quando o mais tolo fala. É muito interessante. Está congelando de novo. Será que é a minha? Não sei. Será que é a minha que está congelando? Eu te escuto bem, mas... Né? E aí a gente vai, aos poucos, conquistando esse amor que... O amor a gente só vai ter daqui a quanto tempo? Não sei. O amor realmente, né? O amor realmente, não sei quando, mas a gente está caminhando para lá. Quando a gente está aqui, agora, nesse momento, fazendo esse evangelho, conversando sobre Jesus, nós já fazemos um diferencial muito, muito, muito grande, que nem diz meu neto. Meu neto, quando fala, eu falo assim, muito, 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 muito. Muito grande. A gente já está interessado. Oi. Não, tinha caído. Você está me tinha escutando? caído, mas acho que voltou. Estou te ouvindo. Tá travando. Mas eu estou te ouvindo. Tá travando aí. Eu estou te ouvindo. Você disse sobre o diferencial então tá bom. que já a gente está, nesse momento, fazendo essa leitura. A gente já está se encontrando aqui, quer dizer,
você tem 3 filhos, né? Tem pequenos, tem que tomar conta deles, né? Eu também tenho os meus lá, as minhas coisas, mas a gente arruma um tempo e para falar de Jesus. Olha que coisa fantástica. Quando é que há 2, 3, ou sei lá quanto tempo, até mesmo nesta encarnação, a gente parava para falar desse assunto? Então, nós já temos um diferencial muito grande do normal das pessoas, né? Que não tem tempo, que acham que não vale a pena falar de coisas espirituais. Nós estamos aqui falando da família, da nossa família espiritual. Da nossa família espiritual, que muitas vezes você reconhece num amigo. Sim. Querido, não é? Que caminha uma encarnação inteira com você. Eu fico pensando, meu Deus, eu tenho amigos de 40, 50 anos, né? São amigos que, assim, você sabe que faz parte da sua família espiritual, não que são santos. Porque quando eu escuto muito pessoas falarem assim, eu dou muita importância aos meus amigos. E eu escuto muitas pessoas falarem assim, mas amigos são meus dentes, não é? E assim mesmo ainda me mordem, né? As pessoas não acreditam nos amigos. Já escutou isso? Eu já escutei isso. E aí eu acho assim que os amigos é uma coisa tão importante na nossa vida, mas tão importante que eu vejo assim que a maior conquista que eu fiz na minha vida foi meus amigos. Eu tenho amigos lá no Rio Grande do Sul, lá em São Leopoldo, uma amiga querida, que eu chego na casa dela de mala e bagagem, cadê meu quarto? E vou tirando as coisas, botando, sabe? Quer dizer, são pessoas que têm uma ligação grande com você e que não vai morrer. Você sabe que aquilo ali, mesmo que a pessoa morra, você vai continuar essa amizade no plano espiritual. Não são perfeitos, claro que não são, eu também não sou. Então, como é que eu vou ter amigos perfeitos? Mas eu não acredito em ninguém. Eu tenho que acreditar. Porque eu tenho pessoas que são minhas amigas, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, entendeu? Então, a gente não pode exigir perfeição das pessoas, tanto faz os que moram lá na minha casa, do que os que são meus amigos. Mas a gente vê esses amigos que fazem parte da família espiritual, você reconhece eles, né? Como desse exemplo que eu dei, de amigos que são amigos de anos, e a gente chega na casa deles e se sente extremamente bem. Então, isso, esse parentesco espiritual que nós temos com essas pessoas, e que é maravilhoso, e que é muito bom, né? E que Jesus fala aí. E que mérito teria, né, fala aí. Que mérito teria se essas pessoas que já são tão afins conosco fossem a nossa família, né? O que a gente ia crescer? A gente só pode crescer com aqueles diferentes. Exato. Né? Aí você olha assim, muitas vezes você olha e pensa assim, puxa vida, a família daquela pessoa ali é organizada, todo mundo se ama, vai viver lá com eles todos os dias, né? Porque todo mundo tem problemas, né? Ninguém é perfeito, nenhum de nós. Então, a gente tem as nossas dificuldades. E eu sou muito grata pelas pessoas me aceitarem com as dificuldades que eu tenho. Porque são muitas. Mas eu fico muito feliz com isso, de elas me aceitarem do jeito que eu sou. Né? É assim, cada um aceitando o outro do jeito que é, né? Quando a gente vê que a dificuldade, muitas vezes... mas eu não sei por que eu convivo com essas pessoas tão difíceis. Ué, porque eu também sou difícil. Porque se eu não fosse difícil, eu já estava convivendo com anjo, não é? É verdade. Não é verdade? Excelente colocação. É verdade? Justamente. Às vezes a gente olha aquela foto no porta-retrato, né? Daquela família e geração, aquele porta-retrato imenso, aquele bando de gente, fala que família linda, né? Aí a gente não faz ideia que para tirar aquela foto, um teve que brigar com o outro, que chamar, que puxar pelo cabelo. O que está por trás da foto a gente não faz ideia. A pergunta do Consolador, no livro O Consolador, de Emmanuel, tem uma pergunta 342, que ela fala sobre
essa passagem de Jesus. A pergunta é quem é a resposta que Jesus deu aos seus discípulos, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É um incitamento, ele fala aqui que é um incitamento à edificação da fraternidade universal. Ele pergunta, né? Aí a resposta: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue. Olha, Emmanuel falando, a precariedade dos laços de sangue. Sal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Olha só, os aparentemente felizes aos mais desvalidos da sorte. Foi o que eu falei. Aqueles que estão no poder, aqueles que estão na fama, esses são também necessitados, porque todos nós que estamos aqui na Terra somos necessitados, né? Então, quando a gente fala assim, eu vou lá no grupo porque eu tenho que trabalhar hoje na cesta básica para os necessitados da casa, né? Às vezes, aqueles necessitados da casa estão muito melhor que nós, né? Então, a gente vai lá fazer esse trabalho para eu que sou necessitada, né? Para eu tentar ser uma pessoa melhor. Quando eu saio da minha casa e dou a mão a alguém que está precisando de alguma coisa, às vezes eu vejo na Casa do Caminho, eu trabalho na Casa do Caminho também, né? E eu vejo a fome reinando agora, nesta época de pandemia, muita gente desempregada, e nós estamos entre três comunidades carentes, né? Que é Ajuda de Baixo, Ajuda de Cima e Planalto. Então, ali é um foco de fome, de miserabilidade. Então, a gente está conseguindo dar cestas básicas, assim, alimentos, não cestas básicas, mas alimentos básicos, a pelo menos 100 famílias por dia. E eu não sei nem de onde que sai o dinheiro para isso, mas ele sai, e ele aparece, e esses alimentos aparecem, né? Então, ali você vê o quanto você tem, né, de parte material mesmo, né? Você tem alimento, nós temos que... Uma coisa que eu acho, assim, fundamental na nossa vida é sermos gratos. A gratidão nos leva à paz e à felicidade. É sermos gratos por tudo. Olharmos um prato de comida, um café da manhã que você tome, estamos aqui no café da manhã. Se você tomar um café da manhã, com café com leite, com pão e manteiga, olha para aquilo primeiro e pensa, quantas pessoas trabalharam para que aquilo chegasse à tua mesa? E eu garanto que a lista é infindável. É sim. Você não consegue acabar aquela lista de pessoas que trabalharam para você ter aquele simples café da manhã na mesa. Então, quando nós olhamos um prato de alimento, que a gente tem essa gratidão por todos aqueles, é uma coisa muito mais extensa, porque tem muita gente que pensa que gratidão é você agradecer uma pessoa que fez alguma coisa para você. Alguma pessoa qualquer que prestou algum favor a você e que você agradece. Isso é educação, né? Você tem que agradecer. Agora, gratidão é uma coisa muito maior. Nós temos que trazer gratidão para a nossa vida, gratidão pelo sol, pela luz do sol, pelo mar, pela natureza, pelas pessoas difíceis que estão na nossa vida, porque elas nos ensinam toda hora. As pessoas boazinhas não nos ensinam. Como é que as pessoas boazinhas que nos elogiam, que acham que nós somos maravilhosos, vão nos ensinar? Pelo contrário, elas até aumentam a nossa vaidade, essa coisa, né? Então, a gente ser grato por tudo, pelo dom da vida, por acordar de manhã, né? Por ter mais um dia para você fazer tantas coisas boas, né?
Eu vejo o sol nascer todos os dias. E o sol nascer, continuo vendo o sol nascer, porque eu vou fazer minha caminhada a hora que não tem ninguém ali na praia, mas eu faço isso. Eu não sei, eu acho que isso para mim é um remédio. Então, 5:30 da manhã, o sol está saindo 6:30, eu vejo o sol nascer e venho embora, já não encontro ninguém, né? São poucas as pessoas que eu encontro, porque eu acho que a gente tem que se adaptar a esse novo tempo, né? Eu não posso ficar assim tão restrita a tantas coisas, porque isso faz parte do meu remédio. Eu preciso de sol, eu preciso ver o sol nascer, eu preciso ver a natureza, eu preciso ver os pássaros, eu preciso disso para me manter bem, e esse contato com a natureza me faz muito bem. Então, eu não abro mão disso, né? Eu não abro mão disso. Então, é muito bom quando a gente é grato por todas essas coisas, grato a Deus por todas essas coisas, né? Grato pela nossa família, grato por todas as coisas. Esse sentimento de gratidão é que nós temos que trabalhar em nós diariamente, para que a gente viva mais feliz, para que a gente tenha paz. Outro dia, me disseram, eu não sei quem é o autor, mas me disseram as 6 principais coisas, vou ver se eu me lembro agora, que você precisa ter na sua vida para você ter saúde, ser feliz e ter equilíbrio. O primeiro é o sol. Eu tomo sol todos os dias. É o sol. O primeiro alimento que nós precisamos é o sol. O segundo, dieta. Dieta no sentido de uma boa alimentação, não é passar fome, que muita gente confunde dieta com passar fome. Não. É ter uma alimentação, é ter uma educação alimentar. Exercício físico, todos os dias. Isso é outra coisa fantástica. Amigos, outra coisa maravilhosa que precisamos ter na nossa vida. Quem falou isso foi Charles Chaplin, agora me lembrei, Charles Chaplin. Ele que falou essas 6 coisas. O auto-amor, ter amor por si, né? O se gostar, né? E eu não me lembro a última coisa, mas são 6 coisas que ele coloca. Mas essas aí já são fundamentais, você ter essas coisas aí. Se você tiver essas coisas aí, você já é uma pessoa feliz, né? Porque, poxa, todas essas coisas são coisas importantes na nossa vida e que normalmente nós não damos importância. Por quê? Essa coisa de alimentação, se nós não tivermos uma alimentação correta e mais ou menos saudável, que a gente não pode ter ainda nesse planeta, mas que a gente busque mais ou menos ter isso, você vai ficar doente. A gente vê as pessoas adoecidas, mas elas não mudam a maneira de viver, elas não mudam a maneira de se alimentar, de fazer um exercício físico, porque acham que não é importante. E falam, mas eu não tenho tempo. Você tem que achar tempo. Você tem que achar tempo. Eu fiz uma academia aqui em casa depois que entrou essa pandemia, né? Eu fiz ali junto com... Eu tenho um quintal ali e tenho uma área de serviço e eu botei ali as minhas coisas, o meu pezinho, eu tenho 73 anos, gente, eu não posso ficar parada. Se eu ficar parada na pandemia, eu não me levanto mais. Eu vou ficar parada toda a vida, entendeu? Eu não vou mais me levantar. Então, eu acho que essas coisas todas nos fazem ter mais paz e ter mais equilíbrio para a gente ter uma vida mais saudável, né? E poder aí fazer com que o amor emane, a educação emane de dentro de nós. Não é verdade? Quando a gente está feliz, é fácil, né? Quando a gente está feliz, a gente consegue pensar melhor, né, no outro, a gente consegue ter um olhar mais indulgente, mais compassivo, né? Fala muito de como a gente está. Normalmente, aquele sujeito que a gente encontra, que está sempre muito agressivo, muito irritadiço, normalmente não é uma pessoa que está feliz, né, de fato. Então, é importante
essa colocação que você fez, porque realmente está bem atrelado, né? A nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ser caridoso com o outro, no sentido amplo, né? Do perdão, da indulgência, da benevolência, está ligado a essa sensação de felicidade. Porque infeliz, a gente não tem paciência, infeliz a gente não tolera, infeliz a gente se irrita com muita facilidade. Então, está atrelado, sim, intimamente. Com certeza. A pessoa, quando uma pessoa te agredir, você tem que ficar com compaixão dela e pensar, essa pessoa está com algum problema, né? Porque se ela não tivesse com problema, ela estava te tratando super bem, né? Então, aquelas pessoas que agridem, elas são dignas de compaixão, elas não são para a gente condenar e achar que é mal educado, a gente tem que ter compaixão e perguntar, de repente, o que houve com você? Né? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer. O que houve com você? Você está com algum problema? Às vezes, quando você faz essa pergunta, a pessoa para e começa a chorar. É verdade. Porque ela está com problema. Porque ela está com problema. Bem, vamos continuar lendo ali? Tá. Tem uma última partezinha. Pode seguir aí. Bem, Jesus, continuando o último item ali, Isso. o último parágrafo. Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensinamento. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Mas Jesus não negligenciou nem quando nasceu, né? Porque ele, quando nasceu, ele já nasceu na família que nós precisávamos aprender tudo. Você olha a vida de Jesus e ela é toda o exemplo, por isso que ele é o nosso modelo e guia, né? Ele é o nosso modelo e guia, ele é o espírito mais adiantado que teve aqui na Terra e que veio para nos ensinar o caminho da felicidade. Mas o caminho da felicidade, ele não é sem obstáculos. Porque as pessoas pensam que o caminho da felicidade é estar deitado numa rede, numa praia linda o resto da vida. Não é isso. A felicidade está em você e no seu trabalho, em ajudar pessoas, em se sacrificar por pessoas, em você tirar de você alguma coisa que você sabe que vai... É o óbolo da viúva, gente. É o óbolo da viúva. É você tirar de você alguma coisa que você está usando, está fazendo falta para você e dar para alguém. Isso e você vê aquela pessoa ficar feliz, como é que a gente começa? Ah, mas eu não posso dar todas as minhas coisas. Não. Mas como é que a gente começa fazendo isso? Existe todo um exercício, né? Você começa fazendo isso, se alguém chega na tua casa e fala assim, ah, que bonitinha essa canequinha que você está bebendo água. Ah, você gostou? É uma coisa que eu ganhei de uma amiga e que eu tenho carinho por ela, mas, ah, você gostou? Então leva para você. São pequenas coisas que a gente começa a fazer. Eu me lembro muito de Chico Xavier, gente, porque Chico Xavier, ele não ficava com nada das coisas que davam para ele. Davam um relógio de ouro, a moça deu um relógio de ouro, ele na mesma hora deu para outra pessoa. Deram um carro zero para ele, na época o Fusca era um carro top, né? E um cara, dono de uma empresa, de uma montadora, levou um Fusca para ele, botou lá na frente da casa dele. E ele perguntou, quanto custa em dinheiro esse carro? E eles disseram, ele disse, então vende e compra alimento para aquele pessoal que está com fome lá na família. Será que nós teríamos capacidade de fazer isso? Claro que isso ainda não, mas a canequinha nós já podemos dar. Não podemos? Alguma coisinha que você tem na sua casa, que alguém chega e gosta, ah, que bonito isso aqui. Ah, leva para você gostou? Não, mas foi minha mãe que me deu, foi não sei quem, foi não sei, não importa. Né? Quanto mais apego você tiver àquela coisa, melhor. Tem que fazer um exercício de apego mesmo, Toninha, porque eu fiquei pensando assim, o que é que ia me doer mais
se alguém chegasse aqui e pegasse. Menina, eu tenho um ciúme dos meus livros, Toninha, que eu já cheguei, olha, vou confessar para você, eu já cheguei uma certa vez, tem alguns anos já, a fazer um quadrinho, assim, empréstimo de livros só amanhã. E botei na minha estante. Igual no bar que tem assim, mas a gente só amanhã. Jesus! Mas não se preocupe com os livros. Se alguém chegar na tua casa e gostar de um livro, empresta. Normalmente a pessoa não devolve, né? Não devolve. Mas aí, se você precisar ler ele de novo, eu agora precisei da Renúncia. A Renúncia foi um livro, eu li nessa pandemia, todos os livros de Emmanuel, os romances, menos Renúncia. Porque eu tinha Renúncia, mas eu emprestei para alguém e aí, bom, chegou na minha mão ontem o livro Renúncia, porque eu preciso ler ele. Então, assim, eu acho que sempre vai chegar na tua mão o que você precisa ler. E a gente não consegue reler todos esses livros que a gente guarda. A gente não consegue, porque sempre vai surgindo coisas novas. Eu já li nessa pandemia, já falei para você, 4.000 páginas. E estou passando agora para 4.500 já, porque eu já estou já comecei o Renúncia. Então, assim, quando você precisar do livro, ele vai aparecer na tua mão, de alguma forma. E quando você empresta, aquela pessoa está adquirindo conhecimento, outro. Tá, que nem uma amiga minha que sabia fazer uma torta maravilhosa, mas ela não ensinava ninguém. Eu falei, você vai morrer e ninguém vai aprender a fazer essa torta maravilhosa. Pelo amor de Deus, você ensina essa torta a alguém. Os nossos dons que nós temos que distribuir com as pessoas, né, para que outras pessoas aprendam a fazer as mesmas coisas ou tenham a condição de ter as mesmas coisas que a gente tem acesso. Exato. Não é? Então é muito bom quando a gente já consegue fazer isso. Então Jesus não negligenciou nenhum gesto na vida dele, né, em relação a nós. Tudo é para o nosso aprendizado, tudo é para nosso crescimento, tudo é para nossa melhoria, e graças a Deus, hoje nós temos essa doutrina que faz um diferencial muito grande na nossa vida, que nos explica esses ensinamentos de ouro que Jesus deixou para nós, e que nos torna realmente, que vai nos tornar um dia realmente cristãos, na nossa vida, na nossa maneira de viver, na nossa vida com os nossos parentes, com os nossos consanguíneos e com todos que nos rodeiam. Eu peço muito a Deus que quando eu sair aqui da terra, as pessoas falem assim, que pena, Toninha, morreu com 90 anos, podia viver até 100, ela é tão novinha ainda. E não... E não digam assim, graças a Deus ela morreu. Eu não quero que digam isso. E para isso eu tenho que fazer minha parte, né? Com certeza. Com certeza, eu tenho que fazer minha parte para deixar marcar presença. As pessoas querem marcar presença usando um perfume especial, né? Querem marcar presença tendo um carro, não sei de que jeito, né? E você pode marcar presença sendo uma pessoa bondosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa amorosa. Aí você vai marcar presença realmente. Exato. Não é? O nosso tempo, infelizmente, está acabando. Estamos terminando. Falta 1 minuto e meio para encerrar. Está quase acabando mesmo. Então, eu tinha separado... eu agradeço a você. Querida, eu te agradeço muito. Eu tinha separado um trechinho desse livro aqui, Evangelho e Família, para encerrar. Mas não tem problema, porque depois eu ponho o trechinho que eu ia ler para compartilhar com todo mundo, porque eu não podia interrompê-la. É tão gostoso te ouvir, Toninha. Muito obrigada pela sua presença no café. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está conosco. Vamos, então, em 1 minuto, fazer uma prece aí para a gente encerrar esse café com um coração muito grato, né? Dessa gratidão, dessa lente
tão importante que a gente tem que colocar nos nossos olhos para enxergar a vida de uma forma mais leve. Então, nesse momento, agradecemos a Deus pela oportunidade desse estudo, destas reflexões, que possam ter tocado os nossos corações intimamente e que a gente consiga, pouco a pouco, em passos lentos, mas sempre avante, caminhar através